Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Com muita alegria estamos aqui hoje, nesta manhã. Sempre é uma alegria, né? Quando a gente se encontra no templo para louvar e dar graças a Deus. Mas tem os domingos que ficam mais especiais, quando a gente tem um motivo que alegra mais o nosso coração, né? Então, por isso, certamente nós estamos aqui nesta manhã com muita alegria para partilhar deste culto, para nos congregarmos, para nos olharmos, para reafirmar a nossa fé nesta manhã, apesar de chuvosa, apesar de tudo isso que está acontecendo aí na frente, que nós não esperávamos, mas estamos aqui. Eu vou pedir, tem ali o nosso colega, os pastores, pastora Bianca Daeves e pastor Bruno Almeida, também da Igreja Anglicana, que vieram aqui celebrar com a gente, companheiros e companheiras do CEBIC, e nós queremos então também acolhê-los nessa manhã. E eu vou pedir à reverenda Bianca que faça a Deus uma oração de iluminação. Por favor, minha irmã e querida colega. Querido Deus, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui e pedimos nesse momento especial a tua divina inspiração, alcance a mente, ilumine o coração da nossa reverência, para que ela traga a tua palavra até nós, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Queridos e queridas, eu escolhi hoje o Salmo 100, a primeira leitura para a nossa reflexão. O Salmo 100 é um salmo bem conhecido, né? Pelo menos quando eu era pequena na minha casa, lá no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano, em Muritiba, era um dos primeiros salmos que a gente aprendia a falar de cor. Era o Salmo 23 e o Salmo 100. Todo mundo tinha que saber de cor, né? Era o Salmo 91 também. Todo mundo tinha que saber de cor. E eu escolhi este salmo para a gente refletir hoje. Cantem hinos a Deus, o Senhor. Todos os moradores da terra, adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos seu povo, seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graça. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos e agradecidas a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Amém? Mas também tem outra leitura que eu queria trazer para vocês, para ficar dentro do espírito musical do nosso pastor. Só posso levantar as mãos para o céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho, vivo de mansinho, lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. É o mestre Zé Cabacotinho. Não podia faltar uma musicalidade brasileira, né? Numa celebração de aniversário do nosso pastor, que é tão musical, tão alegre, que sempre nos brinda e nos alegra com as suas músicas. Queridos irmãos e irmãs, como disse, estava escrito no nossa liturgia, esse é mais um dia que o Senhor fez, e por isso nos alegramos e nos regozijamos nele. E como comunidade de fé aqui nesta manhã, estamos em gratidão a Deus que nos une e reúne para celebrar a vida do nosso irmão, do nosso colega, do amigo, do filho, do neto, do esposo, do pai, do pastor Amorim Júnior. É tudo isso. Mas eu vou convidar cada um de vocês para pegar carona na celebração da vida dele e também trazer a Deus a nossa expressão e gratidão neste momento de encontro, de festa, de alegria, né? Porque sempre que a gente para celebrar e agradecer a vida de alguém, é um momento oportuno, é uma oportunidade que nós temos para também dar uma olhada na nossa vida e agradecer a Deus, né? Então vamos
Salmos. Sem falar outros inúmeros textos bíblicos do Novo Testamento, também não só no Antigo, mas no Novo Testamento, onde se tem textos de louvor e gratidão a Deus. O próprio Jesus Cristo, quando institui a ceia, a primeira coisa que ele fala é o quê? Dar graças. Dar graças, né? É a gratidão. E a vida da pessoa cristã deve ser marcada, certamente, por expressões de gratidão a Deus pela sua graça, pelo seu infinito amor, com os quais nos carrega diariamente. E a gratidão deve estar no nosso coração. E mesmo que seja difícil, é preciso que a gente aprenda a agradecer, não somente quando somos bem-sucedidos e bem-sucedidas, mas também e sobretudo quando nos sentimos consolados e amparados por Deus em situações difíceis e sofridas da vida, né? Como disse o apóstolo Paulo, em tudo dá graças. Sempre há oportunidade, meus irmãos e minhas irmãs, de aprendizado e de nós sentirmos o quanto Deus nos carrega no colo também nos momentos difíceis. A nossa gratidão, meus irmãos e minhas irmãs, a Deus, nos tira de uma pretensa arrogância e de uma pretensa autossuficiência, pecado tão comum nos nossos dias, né? Porque quando a gente para agradecer a Deus, primeiro a gente reconhece que Deus é Criador e que nós somos criaturas e que tudo vem dele, né? E aí a criança está cambalhota no meio do templo, no meio do culto, porque é isso também, né? É isso que faz a gente viver e isso que faz a gente se alegrar e está tudo certo, né? Então, reconhecer, agradecer a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é isso, é celebrar as diversas dimensões do amor de Deus. E são essas dimensões que eu queria trazer essa manhã, pelo menos 4 dimensões desse amor maravilhoso de Deus para com a gente, né? A primeira dimensão é a dimensão pessoal. Agradecer a Deus pelo seu imenso amor para conosco. Cada mãe agradeça a Deus. Deus, obrigado por seu amor por mim. Agradeça aí. Porque quando você faz isso, você proclama a soberania de Deus na sua vida e a nossa dependência dele como obra, como criaturas das suas mãos. E olha que somos criaturas especiais, porque no texto bíblico diz que Deus se debruçou, pegou e nos moldou. Nós não fomos apenas uma fala do haja, né? E isso eu não estou instituindo juízo de valor, mas estou refletindo sobre o cuidado amoroso de Deus ao nos criar. Realmente, meus irmãos e minhas irmãs, há muitos motivos para agradecer a Deus. Ele é tão bondoso, lembra aí? Tão bondoso, tão misericordioso, nos abençoa, supre nossas necessidades, nos protege, nos guarda, a nós e aos nossos. Ouve as nossas súplicas, nem sempre fazendo aquilo que a gente quer, mas tenha certeza aquilo que a gente precisa. Ele se compadece de nós, perdoa as nossas imperfeições e as suas bênçãos, felizmente, não são proporcionais ao nosso merecimento. Antes, ela excede e vai além do que precisaríamos ousar pedir, né? E aí o cantor cristão diz assim: conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, conta de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez, né? Então, quando a gente está relembrando a nossa vida e a gente olha quantas bênçãos Deus já fez nas nossas vidas, quantas vezes nós sentimos Ele nos carregando no colo, minha gente, essa é a dimensão que nós precisamos trazer, essa dimensão pessoal. A outra dimensão é a dimensão coletiva do amor de Deus e do seu cuidado. A gratidão que a gente traz para expressar em público, não apenas pelas bênçãos que nós temos nas nossas vidas individuais,
Deus que é tão sábio, que nos ensina que sozinhos nós não somos nada. Agradecer a Deus pelos laços que nos aproximam de outras pessoas, que nos aproximam dos amigos, que nos aproximam da comunidade, que nos aproxima e nos faz tornar-nos família, formar grupos, viver em comunidade. É assim que Deus nos mostra a nossa incompletude. Nós não somos sozinhos. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Nós não somos autossuficientes. Precisamos uns dos outros, umas das outras. Nós precisamos do amor, da solidariedade, do calor, da companhia, dos dons e talentos, das diversas habilidades, das capacidades que outras pessoas possuem e que nos faz ser cada vez melhores. Porque eu me completo no outro, com aquilo que eu não tenho e o outro tem, e traz para fazer da minha vida uma vida mais colorida e mais bonita. E aí o coração disse e aprendi que se depende sempre de muita diferente gente, toda pessoa sempre é marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente, onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar, né? Então, essa dimensão do coletivo, de outras pessoas que vêm fazer nossa vida, nesse retalho colorido, nesse retalho diário, nessa tessitura de uma coxa de retalhos, como a gente precisa dos outros. Agradecer a Deus que Ele, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, diz: você precisa de outros, você não vive só. Isso é importante a gente agradecer. Outra importante dimensão é a dimensão da providência divina. Agradecer pela providência divina em toda a sua dimensão e amplitude. A gente agradece pelo dom da vida e por tudo que Deus providencia para que ela seja possível, né, meus irmãos e minhas irmãs? A água, o ar, o sol, a chuva, o sal, os alimentos em forma de grãos e raízes, folhas e frutos que a terra nos oferece, os alimentos, os animais que nos fornecem tudo que ingerimos e que transformam em energia e aumenta as nossas defesas e mantém a nossa saúde e nos permite existir. Agradecer a Deus pela criação deste mundo tão perfeito. Nele existe o que precisamos para a manutenção da nossa vida e muito mais. Os perfumes, os sabores, os cheiros, as cores, toda a providência divina que Deus traz e que Deus providencia para a nossa vida. Agradecemos a Ele pelas oportunidades do estudo, do trabalho, por nossas capacidades e habilidades, por nossos talentos e dons. Está vendo quanta coisa a gente tem que agradecer a Deus? E aí, Mercedes Souza cantou numa música de Violeta Parra: graças à vida que tem me dado tanto, me deu riso, me deu pranto, assim eu distingo fortuna e falência, os dois materiais que formam o meu canto, e canto de vocês que é o mesmo canto, e canto de todos que é meu próprio canto, graças à vida que tem nos dado tanto. Às vezes a gente perde muito tempo reclamando de Deus, né? Reclamando porque a gente não tem isso, reclamando porque a gente não tem aquilo, se queixando, mas a gente esquece de olhar a vida e o tanto que Deus tem nos dado e tudo que Ele tem providenciado por nós. E por último, e nem menos importante, meus irmãos e minhas irmãs, a dimensão da fé, né? Agradecer a Deus pela dimensão da fé. Agradecer porque Ele nos amou primeiro e nos chamou para sermos seus discípulos e suas discípulas. E através da fé, Ele nos futuca, né? A fé nos futuca, porque a fé não quer
somente, que é importante, mas a fé que nos cutuca para sermos corajosos e corajosas testemunhas do amor de Deus para conosco, fazendo com que a gente se envolva em causas que demonstrem o amor e o cuidado de Deus e o seu plano de vida digna para todos e todas, ainda aqui e agora. Esta fé nos faz ter a certeza de que, apesar de tudo de bom que não somos, Deus nos quer do lado dele. E nos quer do lado dele na igreja, nas praças públicas, protestando, lutando por justiça. Agradecer a Deus que não nos acomoda da nossa fé. Esse Deus que tem um plano maravilhoso para nós, e esse Deus que nos amou primeiro e que diz que, apesar de tudo de bom que a gente pode não ser, Ele nos quer com Ele na eternidade, em sua companhia. É esta convicção que é possível alcançar a vida eterna pela graça e pela mediação de Jesus Cristo, que nos faz continuar firmes na nossa fé. Agradecemos a Deus com alegria pela segurança de que Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o Senhor que tudo criou, que está perto, que está próximo, que está presente ao alcance dos seus filhos e das suas filhas. Meu irmão Amorim, hoje, nesta manhã, quando nós estamos aqui para agradecer a Deus pela sua vida e através dela também fazer uma reflexão sobre a nossa gratidão a Deus pela nossa vida, quantas bênçãos, veja quantas são. A dimensão da sua vida, o que é para nós. As pessoas que estão aqui hoje estão porque consideram você também um irmão querido, uma pessoa que nos alegra com o seu riso, com o seu canto. Ele sempre, quando liga para a gente, como é que ele diz? Paz e graça, paz e amor, paz e saúde, Sônia, né? Sempre que pega, esta é a forma de Júnior Amorim nos acolher, né? Na sua dimensão. Olha a sua família, a família que Deus providenciou para você, uma família que te trouxe ainda pequeno. Lembra do seu avô trazendo você para a igreja? Não sou tão mais velha do que você não, viu? Mas me lembro, eu adolescente aqui nessa igreja, jovem, adolescente não jovem, já fazendo teologia, e ele vinha pelas mãos de Dom Dedi e do seu Jason e também da sua mãe e seu pai que está aqui o tempo todo, né? E a família que você acolheu para ser sua companheira e seus filhos, e hoje continua no caminho da fé e nos dando este exemplo. E agradecer por a sua caminhada de fé, pelo seu testemunho nas ladeiras de Salvador, nas praças de Salvador, nos protestos por vida e vida digna. Isso é um testemunho de fé, meus irmãos e meu irmão. E nós agradecemos a Deus por isso. E você falou e você escreveu: colo onde eu encontro paz, sossego, fonte viva, água que refaz, sacia, meu esconderijo, escudo, abrigo, rede em que me balanço, descanso e sigo. Tu és para mim, ó Deus. Essa sua música chamada Aconchego é o testemunho e é a tradução do que a fé significa para a sua vida, do que Deus é para a sua vida. Venha cá, meu irmão, por favor. Vamos ficar de pé. Deus da vida, do amor e da alegria, da esperança, do aconchego, é nas tuas mãos que nós viemos hoje, mais uma vez, entregar o nosso irmão Júnior Amorim, a sua vida, que para nós é uma vida onde nós podemos perceber a tua presença, uma vida de bênçãos, uma vida de alegrias, uma vida de testemunho. Sabemos que momentos difíceis também ele enfrenta e enfrentará, mas temos a certeza de que o Deus que ele crê e o Deus que ele segue, que nós seguimos, é aquele Deus que carregará no colo desses momentos difíceis e que nunca faltará com a sua graça. Nós te agradecemos imensamente, querido Deus, pela vida do nosso irmão Amorim, e te pedimos que continues a abençoá-lo
e continues a liderar os seus passos para que ele prossiga nesta vida de amor, fé, bafejado pela tua graça. Amém.